boa tarde. Hoje nós vamos então conversar um pouquinho sobre a Zika, mas de qualquer maneira, eu coloquei aqui que a gente vai ter algumas orientações mais recentes, né? Então a gente sabe que a cada dia vão se modificando as informações e nós ainda temos muitas interrogações em relação ao Zika vírus, né? Então, a gente vai passar algumas orientações, então, mais recentes sobre diagnóstico diferencial, tratamento e como é que, nas 3 esferas, a gente está enfrentando essa situação nova, né, a nível federal, estadual e municipal. Esse aqui, então, é o vírus Zika, ele é um flavivírus, e aqui o nosso vilão, então, como de sempre, né, o Aedes aegypti. O Aedes, então, ele é capaz de transmitir tanto a dengue como chikungunya, Zika e a febre amarela urbana, que é também uma preocupação nossa. Mas hoje a gente vai falar, então, sobre a Zika, os diagnósticos diferenciais. Então, nesse slide, o que é que a gente conhece até agora sobre o vírus? Não significa que amanhã a gente não tenha uma informação diferente, tá? Então, o que é que a gente sabe até agora? Aqui a circulação do vírus, então, até 2005, ela se restringia, vírus Zika está em vermelho, né? Então, aqui o sudeste, o sul asiático e aqui o norte da Oceania, na África, né? Tanto no sul, no centro e no noroeste, norte e noroeste da África. De 2005 até 2015, então, houve essa expansão, né? Na África predomina mais agora chikungunya, na região do Caribe, chikungunya também, no Brasil, em verdinho, chikungunya, e agora, então, foi introduzida a Zika, desde meados de 2014. Zika aqui em amarelinho, em vermelhinho no Brasil. A gente sabe que existe o ciclo, então, silvestre, né? Que os primatas não humanos são os reservatórios, né? E os principais vetores, então, são os mosquitos do gênero Aedes, incluindo o Aedes aegypti e também o Aedes albopictus. A gente sabe que não existe ainda vacina para prevenir contra a infecção, né? E até o momento a gente não tem evidência de como é a imunidade conferida pela infecção natural pelo vírus Zika, se ela é permanente, se ela é temporária. Então são várias interrogações ainda que a gente tem. Afeta todos os grupos etários de ambos os sexos, né? E o modo então de transmissão principal é através do vetor Aedes aegypti e em relação à transmissão ocupacional em laboratório de pesquisa, perinatal, sexual, ainda tem relato na literatura, mas ainda requer mais estudos, não tem nada comprovadamente. Identificação, então, do vírus na urina, na saliva, no sêmen, pode ser ter efeito prático, mas apenas no diagnóstico da doença, mas não significa que essas vias sejam importantes na transmissão do vírus de uma pessoa para outra. Então, também não tem nada confirmado sobre a transmissão através da saliva, através do sêmen, né, do vírus através da saliva e do sêmen. Não foram identificadas a replicação do vírus em amostras de leite. Então, o vírus, ele não é transmitido através da amamentação. Então, a mãe pode amamentar. Tá? Em relação ao sêmen, apenas um caso só foi descrito nos Estados Unidos, mas, como eu já disse anteriormente, não pode ser classificada como uma doença sexualmente transmissível, né? Nem pela saliva também. Aqui, as características clínicas, então, da Zika. A gente sabe que somente 20% dos casos de Zika são sintomáticos. Então, a gente só conhece essa pontinha do iceberg, né? 20% dos casos. 80% dos casos são infecções assintomáticas, tá? Então, essa é uma das grandes preocupações também, né?
É uma doença viral, autolimitada, que na maioria das vezes tem evolução benigna, né? E os sintomas geralmente desaparecem após o terceiro até o sétimo dia do início da doença. E ela é caracterizada por este quadro. Então, em primeiro lugar, o que chama atenção é o exantema maculopapular muito pruriginoso. Pode ou não haver febre. Quando existe a febre é uma febre baixa, no máximo até 38, 38,5 no máximo, né? E, então, como eu disse, a ausência de febre não exclui o quadro de Zika, tá? A artralgia, que pode até demorar, permanecer até 1 mês, no máximo de duração, edema nas extremidades, mialgia, cefaleia, e é bastante comum hiperemia conjuntival, mas sem secreção e sem prurido. Então, esse é o quadro clínico. Aqui a gente vê um quadro clínico com o exantema e a hiperemia conjuntival. Bem significativa, mas sem prurido, sem secreção. Aqui também quadro de exantema, né? Avermelhidão, então hiperemia ocular. Aqui uma criança também com exantema. Então, como é que a gente define um quadro suspeito de Zika? Na definição, ele é um quadro que se encaixa numa síndrome exantemática, certo? Então, já que é uma síndrome exantemática, eu preciso fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças exantemáticas. Então, o paciente que apresente exantema pruriginoso e pelo menos um sintoma, né? Então, exantema maculopapular, pruriginoso. E esse exantema, ele tem uma diferença bem marcante de dengue e de chikungunya. Por quê? Porque ele aparece nas primeiras 24, no máximo 48 horas do início dos sintomas. Então, é um exantema maculopapular pruriginoso precoce. Muitas vezes o paciente ele abre o quadro com o exantema. A febre, então, pode ou não ser referida, febre baixa ou não existe febre. A hiperemia conjuntival, como eu já disse, a artralgia e o edema articular. Então, diferentemente da dengue e chikungunya, depois a gente vai mostrar um quadro para a gente fazer a comparação, mas o que mais chama atenção aqui é o exantema, tá? E não a febre. Na literatura, até maio de 2015, o que a gente sabia? Sabia que existiu, né, na Micronésia, um surto de Zika vírus e que lá foram diagnosticados 40 casos de síndrome de Guillain-Barré nesse período do surto. E o habitual eram 5 casos aproximadamente por ano nessa localidade. Sabíamos também que o surto de Zika vírus na Polinésia Francesa, né, apareceram 53 casos de síndrome de Guillain-Barré, e lá então começaram a perceber que de repente isso poderia estar sugerindo uma certa relação com o Zika vírus e outras complicações neurológicas. Mas até então não se tinha nada confirmado. Havia então suspeita. Tá? Estudos recentes de brasileiros, e aqui assim, os brasileiros estão de parabéns médicos, pesquisadores e outras instituições, né? Fomos então nós, né? Que assim, é uma honra para a gente brasileiro estar fazendo parte dessa pesquisa, desse conhecimento. Infelizmente, é um conhecimento triste, né? Mas nós, como brasileiros, temos que nos orgulhar disso, tá? Então, nos estudos recentes brasileiros, nós conseguimos, então, relacionar a infecção do Zika vírus com Guillain-Barré em locais onde havia circulação simultânea de vírus da dengue também. Ocorreram óbitos em pacientes imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas e com Zika.
Então, assim como na dengue e chikungunya, pacientes de maior risco são pacientes imunodeprimidos, portadores de doenças crônicas, então a gente já sabe que eles, se contraírem a dengue, eles são pacientes de maior risco também. Foi constatado que os padrões de distribuição dos casos suspeitos de microcefalia pós-infecciosa da mãe, né, apresentavam características de dispersão e não indicavam nenhuma concentração espacial, né? Constatou-se de que os primeiros meses de gestação nas mulheres, né, com sintomas de Zika, né, isso aí estava muito relacionado, então, com crianças que nasciam microcefálicas, né, em um período em que havia maior circulação do vírus Zika na região Nordeste. Constatou-se também que após investigação epidemiológica, levantamento de prontuários, realização de entrevistas da vigilância epidemiológica de médicos com 60 gestantes que referiram ter uma doença exantemática na gestação e as crianças nasceram com microcefalia, né? Não havia histórico de doença genética na família e nem os exames laboratoriais e de imagem sugeriam um processo infeccioso. Constatou-se alteração no padrão de ocorrência de microcefalias no SINASC, que é o Sistema Nacional de Informação de Nascidos Vivos. Então, notou-se que houve um claro e evidente excesso do número de casos de pediatria, neuropediatria, genética, né, viram que há alteração no padrão clínico individual desses casos, né, e que apresentam características de comprometimento do sistema nervoso central similar às infecções congênitas por arbovírus em animais, como descrito em literatura. A evidência na literatura já havia de que o vírus Zika é neurotrópico, demonstrando então somente em modelo animal, né, e pelo aumento de quadros neurológicos em relatos na Polinésia Francesa e no Brasil após a infecção por Zika. E aí, então, houve a confirmação em Pernambuco, após o isolamento do vírus no paciente com síndrome neurológica aguda, foi confirmado a relação de Zika e microcefalia também, identificação de microcefalia, depois que o Brasil fez essa correlação, confirmação com exames laboratoriais, tanto em crianças com microcefalia, como outros com outras síndromes neurológicas, a Polinésia Francesa começou a fazer um estudo retrospectivo e evidenciou, então, que realmente os casos de microcefalia, né, na época do surto de Zika havia aumentado muito. A constatação, então, pelo Brasil, né, de que a infecção pelo vírus Zika em quadros graves e óbitos, a partir da identificação, então, dos casos que evoluíram para esses casos graves e óbitos, em diferentes e ambos com identificação do RNA do vírus Zika, né, e outros diagnósticos diferenciais negativos, como para dengue, chikungunya. Então, o que aconteceu? Casos graves que evoluíram para óbito, foi detectada o RNA do vírus, né, foi feito o PCR em tempo real e detectou o vírus Zika nessas pessoas com quadros graves e que evoluíram para óbito e foram feitos os diagnósticos diferenciais e era negativo para dengue, negativo para chikungunya e outros flavivírus também. Foi identificado também no Brasil o vírus Zika em líquido amniótico de 2 gestantes, né, cujos fetos apresentavam microcefalia no interior da Paraíba. Identificação de óbito de recém-nascido com malformações e padrão sugestivo de infecção no Rio Grande do Norte e em outros estados em mães que também referiram doença exantemática no período gestacional. E identificação também do recém-nascido no Ceará com diagnóstico de microcefalia durante a gestação, né? Então pelo ultrassom já tinha o diagnóstico de microcefalia e o resultado então positivo para Zika vírus e o bebê evoluiu para óbito nos primeiros 5 minutos de vida.
Então, o que, que é essa microcefalia? A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro ele não se desenvolve de maneira adequada, nem em tamanho e nem em conformação. Então, é um cérebro mal formado também. Não é só pequenininho, né, com todas as estruturas mantidas, mas é um cérebro pequeno e a sua estrutura também toda inadequada. A doença, ela pode ser detectada nos exames pré-natal da gestante, né? É claro que a gente faz somente das gestantes com a doença exantemática para diagnóstico diferencial. Bem, que a etiologia da microcefalia não é só a Zika. Agora a gente conseguiu essa relação e viu que a Zika também é responsável pela microcefalia nos bebês de mães com Zika, né, que tiveram a infecção por Zika. Porém, existe uma etiologia mais complexa e multifatorial. Nós não podemos esquecer que substâncias químicas, né, de repente, álcool, por exemplo, pode causar microcefalia, outras drogas ilícitas, né? Cocaína, maconha, crack, também podem causar microcefalia e outras alterações no sistema nervoso. Agentes biológicos infecciosos, vamos lembrar de bactérias, de vírus, radiação, né? Então, lembrando de toxoplasmose, citomegalovírus, também são capazes de causar parvovírus B19, microcefalia, radiação e fatores genéticos também. Então, o que que acontece? A gente precisou, o Ministério da Saúde, o Estado, precisou fazer um protocolo para a investigação desses bebês com microcefalia, apesar de todas essas informações estarem sugerindo muito que seja, então, de ligação com, todas elas sejam de ligação com a infecção pelo Zika vírus na gestante. A gente considera, então, antes, até a semana retrasada, o perímetro cefálico menor ou igual a 32 centímetros no recém-nascido de termo, a gente considerava já o menor ou igual a 33 centímetros, considerava como microcefalia. Há 2 semanas, por isso que eu me referi ao fato da gente estar sempre atualizando as informações. Então, se o perímetro cefálico num recém-nascido de termo for menor ou igual a 32 centímetros, ele já é caracterizado como um bebê com microcefalia. E daí, então, a gente lança a mão do nosso protocolo, das notificações, né? A gente vai conversar aqui sobre os locais onde a gente notifica e a investigação também, tá? Bom, esse perímetro cefálico menor igual a 32 centímetros, ele é menor que 2 ou mais desvios padrões de referência para o sexo e para a idade e também para o tempo de gestação do bebê, tá? Então, a gente usa aquela curva de Fenton, que eu vou mostrar aqui. Todo pediatra na sala de parto deve ter, né, afixado lá para poder, então, jogar na curva e verificar se essa medida de perímetro cefálico, que é fundamental no atendimento pediátrico, se ela se encontra dentro do limite da normalidade ou não. Se não, aí já deve partir várias investigações que a gente vai ver a seguir. Então, só relembrando aqui que a microcefalia, né, congênita, e existe microcefalia também pós-parto, né, que pode ser genética, tanto a congênita como o pós-parto pode ser genética, né, podem ser adquiridas ou através de trauma, né, acidente vascular cerebral hemorrágico até no bebê, as infecções sífilis, toxorubéola, citomegalo, herpes, HIV, outros vírus como parvovírus B19. No pós-parto, infecções como meningites, encefalites, outras encefalopatias congênitas pelo HIV, a gente também detecta a microcefalia. Então, são vários fatores que podem levar à microcefalia que a gente tem que estar sempre atento para não incorrer também no erro de englobar todos os casos de microcefalia. E, como eu falei, drogas, né, álcool, radiação, diabetes materna mal controlada, pós-parto,
intoxicação por cobre, falência renal crônica também pode levar à microcefalia. Então, é imprescindível a gente realizar o diagnóstico diferencial dessas microcefalias. E é também imprescindível que a gente faça a aferição correta do perímetro cefálico do bebê. Então, como é que é feita essa aferição para que não incorra em nenhum erro, né? Então, a gente usa a fita métrica, aqui como está mostrando, ela não deve ser elástica, então ela deve ser bem firme, né? E para que não tenha nenhum erro que ela vá cedendo, né? Então, coloca a fita aqui em cima da protuberância frontal, em cima das sobrancelhas do bebezinho e na parte de trás, logo abaixo da protuberância do ossinho occipital do bebê, tá? E não pode passar a fita em cima da orelhinha do bebê também, tá? Então, aqui em cima da sobrancelha e aqui na região occipital. Essa aqui, então, é a medida correta. Então, lembrando, no bebezinho a termo, né, maior ou igual a 37 semanas de idade gestacional, o perímetro menor ou igual a 32 centímetros, a gente já vai considerar como microcefalia. Aqui é a curva de Fenton, que qualquer um pode jogar na internet e ver. Então, a curva de Fenton, desde 22 semanas, para aqui para o sexo feminino, então, girls, né? Sexo feminino. E aqui tem o peso, a circunferência cefálica e aqui a estatura. Então, de acordo com a idade, a gente joga nessa curva e vai ver, por exemplo, aqui, 40 semanas, que é o termo, o último desvio padrão aqui são 32 centímetros de circunferência cefálica, tá? Então, por isso que a gente diz que o termo menor ou igual a 32 centímetros, o que é? Acho que não precisa, só mostrando aqui, tá? Já tá bom, tá? Então, a curva de menina e aqui a curva para os meninos, tá? A partir de 22 semanas. Em relação à epidemiologia da Zika em Mato Grosso, né? Então, o Ministério da Saúde, ele tem alguns, até maio, junho, julho, era somente um laboratório que realizava todos os exames para Zika no Brasil todo. Era somente o Evandro Chagas, no Pará. E aí foi vendo que não estava dando conta. Então, foram escolhidos mais 2 laboratórios, né, para serem referência para realizarem o exame de Zika, né, que a gente faz, então, a biologia molecular, que é o PCR, ou o isolamento viral. Então, em Mato Grosso foram enviadas 1.120 amostras e nós só temos 9 amostras positivas, tá? 1 inconclusivo e 9 amostras positivas. 2 em Rondonópolis, 1 em Tesouro, 4 em Cuiabá e 2 em Várzea Grande. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, a região de Rondonópolis, Tesouro também é da região de Rondonópolis, 4 casos em Cuiabá e 2 em Várzea Grande. Isso, pacientes infectados pelo Zika vírus não são gestantes aqui, tá? E nem são exames de bebês com microcefalia. Aqui o número de casos, então, notificados, a gente tem 2.175 casos notificados de infecção pelo vírus Zika. A gente sabe que essa notificação está muito aquém do 71 casos. Então, a partir da hora que a gente já isolou no município o vírus, a gente já pode, pela clínica e pelo vínculo, então, clínico epidemiológico, a gente fechar os casos como positivo para Zika, tá? Mas a gente sabe, então, que essa notificação, ela está muito aquém. E existem outras regiões, vocês viram que só a Baixada Cuiabana e Rondonópolis é que está com o vírus já identificado. Então, a gente tem que pedir para cada município, pelo menos, escolher uma amostra, né, para poder enviar para o MT Laboratório. Vocês já têm o protocolo de como deve ser coletada essas amostras para poder ser enviado. O nosso laboratório agora, antes era do Brasil todo, era o Evandro Chagas, agora o nosso laboratório de referência é o Adolfo Lutz. E, voltando aqui um pouquinho, eu não coloquei no slide, mas nós estamos
investigando e já temos notificados 80 casos de microcefalia suspeitos de relação com o Zika vírus. Desses 80 casos detectados de microcefalia, só nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, e comecinho agora de dezembro, 70 casos são no município de Rondonópolis e um Alto Araguaia, 2 em Alto Garças, 2 em Itiquira, 1 em Jaciara, 1 Pedra Preta, 1 São José do Povo, 1 Tesouro. Existe um caso de microcefalia intraútero no município de Peixoto, mas a gente pode reparar que na região de Rondonópolis que é o grande predomínio desses casos de microcefalia. Então a gente pergunta, por que será que só Rondonópolis que está detectando? De repente o vírus, ele entrou em Mato Grosso por essa região sul, né, a região de Rondonópolis, e agora já estão aparecendo os casos, então, com essa suspeita de microcefalia, tá? Bom, então aqui super importante a gente ter esse diagnóstico, fazer o diagnóstico diferencial entre dengue, zika e chikungunya, porque os sintomas são muito parecidos entre essas 3 doenças. Ontem eu até imprimi, depois vocês vão ficar com a apresentação, vocês podem imprimir e colocar nos consultórios, né, esse quadro aqui, que a gente, baseado em dados do Ministério da Saúde, e demos uma melhoradinha, a gente então colocou o diagnóstico diferencial dessas 3 doenças para ajudar o médico na hora do diagnóstico diferencial, tá? Então vamos lá. Em relação à febre, a febre na dengue geralmente é acima de 38 graus e a febre ela tem uma duração mais prolongada, de 4 até no máximo 7 dias. Na zika, como a gente já falou anteriormente, pode ou não haver febre e a febre é uma febre mais baixa, em torno de 38, no máximo 38,5. Geralmente é até afebril. E a duração no máximo de 2 dias. Em relação à chikungunya, a febre é uma febre muito alta, acima de 39, 40, 41 graus, e também a duração é por um período menor, 2 a 3 dias. Em relação ao exantema, ou as manchas que aparecem na pele, na dengue, o exantema ele surge em torno do 3º, 4º dia e não acontece em todos os casos, somente em 30 a 50% dos casos. Na zika, é o exantema. Então, ele surge no 1º, no máximo no 2º dia de início dos sintomas e ocorre em praticamente 100% dos casos sintomáticos, tá? Então, em torno de 90% a 100% dos casos sintomáticos, é um exantema bem precoce, muitas vezes, como eu já falei anteriormente, o paciente abre o quadro com o exantema. E chikungunya, o exantema ele surge entre o 2º e 5º dia do início dos sintomas, também em aproximadamente somente 50% dos casos. E lembrando que chikungunya, como vocês podem rever em aulas anteriores, as lesões elas podem ser muito variadas, podem ser lesões bolhosas, lesões, vários tipos de lesões. Então, não só o exantema, tá? Em relação à dor muscular, a mialgia, na dengue é muito intensa a mialgia, na zika é uma mialgia leve a moderada e na chikungunya é uma mialgia discreta, né? Em relação à dor nas articulações, então quem é que tem dor exacerbada nas articulações é a chikungunya, né? Na zika pode existir dor nas articulações, mas de leve a moderada. E dengue também não é tão chamativa a dor nas articulações. Então, dengue, o que chama mais atenção é a mialgia. Chikungunya, o que chama muito atenção é a artralgia. E a zika, de leve a moderada, tanto mialgia como artralgia. Né? Então, a intensidade, já disse aqui, né? Leve da dor articular leve na dengue, leve a moderada na zika e moderada intensa na chikungunya. Em relação ao edema, né,
edema nas articulações. Na dengue é muito raro que ocorra edema em articulações, pode ocorrer dor leve, mas o edema é muito raro. Na zika é frequente, mas a intensidade é bem leve e pode durar até, como eu falei, até um mês. E na chikungunya é muito frequente o edema nas articulações e ele é de moderado a intenso. E lembrando então que na chikungunya os casos eles podem cronificar e a artralgia pode demorar, ficar subcrônica até 3 meses e crônica acima de 3 meses até 1 ano ou até 5 anos de dor, né? Em relação à cefaleia, o que pode dar mais cefaleia, a cefaleia mais intensa é a dengue, mas pode ocorrer também na zika e na chikungunya. Mas aquela dor retroorbitária, ela é bem mais frequente na dengue. Em relação à hipertrofia ganglionar, é leve, né, discreta na dengue, moderada, intensa na zika e moderada na chikungunya. Em relação ao prurido que eu pulei aqui, o prurido na dengue é leve. Na zika é de moderado a intenso. É um exantema muito pruriginoso. As pessoas se incomodam demais com a coceira, né? Com o prurido da zika. E na chikungunya é também, como na dengue, um prurido leve. Em relação ao acometimento neurológico, pode existir na dengue, mas ele é raro. Na chikungunya é raro, mas, porém, nos neonatos ele é muito mais frequente, de maior gravidade, como vocês podem voltar na aula de chikungunya e ver como a chikungunya na mãe com viremia, os neonatos eles são muito acometidos, a chance de acometimento mas em outros pacientes não. E em relação à zika, o acometimento neurológico é mais frequente que na dengue e chikungunya. Em relação a gestantes com zika, gestantes com dengue, a transmissão é muito rara, né? Com zika, o maior risco de transmissão, como eu falei, é no primeiro trimestre e a gente considera, então, a primeira metade da gestação sendo de maior risco para transmissão para os bebês, causando microcefalia e outras malformações. E na chikungunya, o risco maior de transmissão é no período periparto para os bebês recém-nascidos, quando então a mãe encontra-se com a doença aguda no período do parto. Então, uma mãe que vem com 2, 3 dias de febre, ou já está com exantema, muita dor nas articulações, articulações já muito edemaciadas, então em um local que tem a chikungunya, a gente vai pensar mais em chikungunya, e o risco então para esses recém-nascidos é muito maior no período periparto. Em relação aos exames laboratoriais inespecíficos, para as 3 doenças a gente vai fazer o hemograma. Em relação à dengue também vocês têm uma aula gravada nossa, né, que o hemograma, ele vai sempre ser realizado de preferência e vai ajudar, então, no manejo clínico e na classificação, o agrupamento, no estadiamento da doença, né? Também no grupo A, B, C e D. E aí vocês têm aquele quadrinho que vocês lembram que sempre eu falo que é como uma receita de bolo para a gente tratar, então, da dengue. O hemograma na zika, ele é um hemograma normal, né? A gente vai falar adiante, e ele serve então para diagnóstico diferencial. E o hemograma na chikungunya também é para diagnóstico diferencial. Em relação à notificação, é obrigatória nos 3 casos, lembrando que em caso de chikungunya, suspeita de chikungunya, a notificação ela é obrigatória a partir da suspeita em no máximo 24 horas. Não sei se vocês lembram por que dessa necessidade da notificação a partir da suspeita no máximo 24 horas. Isso porque o mosquitinho, em apenas 48 horas depois que ele pica a pessoa infectada, ele já é capaz de ter o vírus na sua saliva e já está pronto, então, para disseminar a doença. Então, o mais rápido possível, a gente tem que fazer o bloqueio do caso para evitar a disseminação da doença.
Então, esse quadrinho depois vocês podem reproduzir e colocar em consultórios, em pronto atendimento, que é bastante útil. Então, relembrando, né, do diagnóstico diferencial, dengue a gente define como febre e mais 2 sintomas. Chikungunya, a mesma coisa, febre, né, febre alta, associado a artrite ou artralgia. Lembrando também de outras doenças exantemáticas, a gente tem o sarampo, que é febre, exantema maculopapular também, mas existem os sintomas, né, respiratórios. Então, tosse, coriza, aquela conjuntivite também. Rubéola, febre e exantema maculopapular, todos então para a gente confundir, né, doença exantemática. E a linfadenopatia retroauricular, né, occipital e cervical é bastante significativa. E outros agravos, então, que também causam doenças exantemáticas, o parvovírus aqui é B19, não B12, desculpa, sintomegalovírus, mononucleose. Esse outro quadrinho também, fiz em papel sulfite também, para colocar para os pediatras e para os clínicos, nos prontos atendimentos e nos consultórios também. Lembrando, então, vocês também podem copiar isso aqui e colocar, né? Notificar todo caso suspeito de zika, dengue, chikungunya, e aí, como nos hospitais onde eu trabalho, eu coloquei que na recepção, no pronto atendimento, existe o formulário para notificação, que a notificação é obrigatória, né? Coloquei também o telefone da vigilância, então, de Cuiabá. Vocês podem colocar o telefone da vigilância epidemiológica dos seus municípios para notificação também da gestante com zika. Por quê? Porque a notificação do paciente com zika, normal, sem ser gestante, muitas vezes não é preciso a gente coletar a sorologia para diagnóstico diferencial, a sorologia para zika. Mas, na gestante com sintoma de zika, ou que tenha identificado no bebê, no ultrassom com microcefalia, ou ao nascimento com microcefalia, é obrigatório colher vários exames específicos, então, na gestante, né, na mãe, e no bebezinho ao nascer. Tá? Então, a gente tem que levar sempre em consideração os outros agravos, né, na gestante, principalmente, para fazer o diagnóstico diferencial. Então, repetindo só aqui, então, vocês coloquem, assim, eu acho que é muito bom a gente colocar esse quadro e esse aviso também em todas as portas de atendimento, de consultório e pronto atendimento nos municípios de vocês. Vocês podem reproduzir. Em relação ao diagnóstico laboratorial específico, né, a gente não faz ainda em laboratório brasileiro, por enquanto, né? Então, é uma informação que, por enquanto, a gente não está fazendo a sorologia para o Zika vírus. O que é que a gente faz? A gente faz a pesquisa do RNA, né, PCR, né, reação em cadeia polimerase, né, não é PCR proteína C reativa, tá? Transcriptase reversa, né, em tempo real. E faz também isolamento viral. Já foi, então, encaminhado para todos para todos os municípios, através da vigilância epidemiológica e do LACEN, a rotina para coletar os exames para Zika, né? Então, vale a pena a gente repetir que o isolamento viral, ele é colhido até o 3º dia para Zika e a pesquisa de PCR até o 5º dia de início de sintomas. E o MT Laboratório, ou LACEN, como agora é chamado, ele recebe essas amostras e encaminha, então, para o Adolfo Lutz. Aqui eu passei rápido também, são para diagnóstico sorológico, o que é colhido, né, para diagnóstico diferencial, o líquor, sangue do cordão, isso vocês vão ter na apresentação, podem olhar com mais calma. Aqui o PCR em tempo real, né, transcriptase reversa, aqui instruções também para colher tanto PCR como isolamento viral no bebezinho natimorto ou no bebê com suspeita de microcefalia, né? Então, que material que a gente deve colher?
as vísceras, né? O tamanho, para onde encaminhar, como conservar, tem todas essas orientações aqui que vocês podem ver com mais calma. Bom, e para enfrentar, então, essa nova situação que o Brasil está vivendo, que está apavorando todo mundo, o que é que, então, o Ministério da Saúde fez? Ele, assim como nós do Estado, estamos terminando para responder um protocolo de vigilância para resposta à ocorrência de microcefalias relacionada à infecção do vírus Zika. Então, aqui é o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia no Brasil, né? E no Estado, a gente está fazendo, então, um plano emergencial para também esse enfrentamento do Zika vírus, né? E das microcefalias por suspeita pelo Zika vírus. Então, são vários eixos que no plano nosso contempla. Então, ações de vigilância epidemiológica, ações de controle vetorial, apoio laboratorial, busca ativa em prontuários de casos suspeitos de microcefalia. Então, de repente, um município que passa a rever os prontuários, muitas vezes, como na Polinésia Francesa, ele pode detectar que muitos casos passaram batido de microcefalia e não foram notificados. Então, eles podem ser notificados e as crianças, elas vão ser, então, assistidas. A gente está organizando a rede de assistência aos pacientes com microcefalia. O CID, então, para notificar é o A92.8, né? A ficha de notificação, aquela notificação comum, né? E lembrar, então, que os casos de gestantes, eles têm que ser notificados imediatamente, né? E a gestante tem que ser encaminhada para colher os exames para fazer o diagnóstico diferencial. Então, a gestante com Zika, com a infecção, né, sintomática, ou a gestante que foi detectado microcefalia no ultrassom, ela precisa também fazer alguns exames ainda no período gestacional e depois quando o bebê nascer. Todos os casos suspeitos de infecção por Zika em qualquer pessoa, crianças, idosos, jovens, adultos, também devem ser notificados no SINAM. O Ministério da Saúde, ele criou um site, né, para registro de eventos em saúde pública em relação às microcefalias. Então, esse é o endereço eletrônico do site para notificar os casos de microcefalia, tanto intraútero como microcefalias detectadas ao nascimento. Lembrando que a notificação nesse formulário não exclui a obrigatoriedade da notificação no SINASC, Sistema de Informação, né, do nascido vivo, né, do nascimento, tá? E os outros casos, então, notifica @saude.gov.br e a ficha de notificação do SINAM, que é aquela ficha comum de notificação de outras doenças. Então, aqui a gente fez um print que é, então, desse RESP. Eu vou só aumentar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom. Você me ajuda aqui um pouquinho, Berdan? Aqui, né? Isso. E aí, assim, né? Então, aqui, nesse site que vocês veem que é RESP, né? Registro de Eventos em Saúde Pública, tem aqui a data da notificação, os dados para identificação ou da gestante, que foi diagnosticado a microcefalia no período gestacional, ou da puérpera, né, em que o bebê foi diagnosticado ao nascimento, que tinha, então, perímetro cefálico abaixo do esperado para sua idade gestacional. E aqui, então, todos os dados que vocês, ao abrirem a ficha, vão extensa. E aqui também a obrigatoriedade, lembrando que na declaração de nascido vivo, né, é obrigatório a gente colocar, então, se existe ou não, aqui no campo 6, detectada alguma anomalia congênita. Se sim, no campo 41, é preciso a gente descrever qual ou quais anomalias congênitas encontradas. Então, se sim, microcefalia,
Então, descrever lá, põe sim aqui, marca um xizinho e descreve no campo 41 qual a microcefalia ou outra anomalia congênita encontrada. Então, lembrando que eu já falei aqui, a importância da gente notificar o caso de microcefalia no RESP, mas não exclui a necessidade obrigatória da gente notificar no Sistema de Informação de Nascido Vivo, que é o SINASC. Bom, as gestantes sintomáticas que apresentarem, então, ou abortamento, ou óbito fetal, ou diagnóstico do bebê com microcefalia, a ultrassom, e somente as sintomáticas, elas obrigatoriamente devem fazer o diagnóstico diferencial. Então, no pré-natal, vai fazer gestante sintomática, independente do bebê estar apresentando microcefalia ou não. Uma gestante que eu peguei no meu consultório e que tem todos os sintomas de Zika. Digamos que ela esteja lá na 10ª semana, 12ª, 8ª, sei lá, semana de gestação. Apresentou sintoma compatível com Zika, eu tenho que obrigatoriamente notificar, eu vou notificar no RESP, certo? Porque não no nascido vivo, porque não nasceu ainda. Então, no RESP, e eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. Então, no pré-natal, se por acaso ela não tem ainda, ela vai ter que fazer ou repetir. Sorologia para toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, dengue, chikungunya, colher os exames, então, para Zika, né, que é o PCR, o isolamento viral, colher exame para rubéola, aqui ficou repetido, parvovírus B19. No município em que não tem condições, não tem suporte laboratorial para realizar esses exames, eles vão ser coletados, devidamente notificados e depois coletados e enviados ao LACEN, para que o LACEN providencie, então, a realização desses exames. Como faz parte, então, do plano nosso de enfrentamento do Zika vírus, a gente, então, vai garantir a realização de ultrassom quando indicada, quantas vezes for necessário, para a gestante e garantir também o apoio psicológico, é claro, muito importante para essas gestantes. O recém-nascido com microcefalia e outras malformações ao nascimento, ele deve fazer vários exames aqui listados, também as sorologias que a gente falou, né? O isolamento viral e o PCR em tempo real para Zika, além de outros exames. A gente sabe que alguns municípios não faz ecocardiograma em crianças, então a gente vai criar, isso aí é o que a gente está colocando no nosso plano, que provavelmente semana que vem já vai ser divulgado, né, os locais onde vão servir de referência para a realização de investigação da microcefalia desses bebês, ou com outras malformações. Então, ecocardiograma, avaliação do fundo de olho, quem faz é o oftalmologista, né, exame de emissões otoacústicas, que é feito pela fonoaudióloga, então pode ter algum município que não faz. Esses bebês deverão ser encaminhados para um centro mais próximo de referência. Ultrassom de abdômen e de crânio, tomografia computadorizada de crânio sem contraste. Alguns casos, então, que a gente já for excluindo todas as outras etiologias, pode ser necessária avaliação genética, né? Então, de fonoaudiologia. E como a gente sabe que, infelizmente, é um agravo, uma doença que não tem tratamento, a gente, então, vai precisar contar com os centros de fisioterapia, atendimento de neurologia, enfim, de um acompanhamento multidisciplinar para essas crianças que certamente apresentarão déficits, né, muito importantes, de acordo com o grau, de acordo com o grau de acometimento, de acordo com o período de acometimento da doença na gestação. Então, aqui só um algoritmo para mostrar
as suspeitas de microcefalia relacionada à Zika, a coleta das amostras, o envio para o LACEN. O LACEN vai fazer os exames que eles normalmente fazem, o que eles não, desculpa, que não fizerem, eles vão enviar para o laboratório, então, de referência, que o nosso aqui para a Zika é o Adolfo Lutz, né? E aqui, então, a informação, lembrando que essas amostras, elas devem estar todas cadastradas no sistema de informação do gerenciamento ambulatorial, que é o GAU. As pessoas que trabalham com a vigilância epidemiológica sabem que tem que preencher uma ficha com todas as informações para enviar as amostras para o LACEN. E em caso, então, de natimorto, né, como eu falei naquele outro slide lá, tem as vísceras, né, quais devem ser colhidas, como devem ser armazenadas para realizar, então, PCR, RT e imunistoquímica nos tecidos. Infelizmente, a gente não tem tratamento, assim como para dengue, assim como para chikungunya, né? É uma doença viral que não tem tratamento. No início, né, então, o tratamento da doença aguda, a gente só vai usar sintomáticos, paracetamol ou dipirona são permitidos, como na Zika. As erupções, né, o exantema é muito pruriginoso, então muitas vezes a gente lança a mão dos antihistamínicos, de preferência, como existe o diagnóstico diferencial com dengue, de preferência antihistamínicos que não interfiram tanto no sistema nervoso, então que não causem tanta sonolência, né? Pode usar, passar, né, loções que também amenizam o prurido, e é desaconselhável o uso de AS e anti-inflamatórios por conta do diagnóstico diferencial com a dengue e a chikungunya. Lembrando, então, que no caso de microcefalia, o governo, tanto federal, estadual e municipal, né, está providenciando, então, assistência pelo SUS para esses pacientes com microcefalia, ampliando, então, os centros de reabilitação em todo o país. Bom, em relação à profilaxia, antes a gente pode lembrar um histórico aqui, que, liderado por Oswaldo Cruz em 1950, conseguiu-se erradicar o Aedes. Então, no Brasil, a febre amarela urbana com número de óbitos elevadíssimo. Né? Em 1958, a Organização Mundial de Saúde declarou que o Brasil estava livre do Aedes. Porém, como nossos países vizinhos não haviam erradicado o Aedes, então, em 1960, né, então 10 anos depois da erradicação, o Aedes voltou para o Brasil. Né? Novamente, ele foi erradicado em 73 e 3 anos depois retornou ao Brasil e nunca mais a gente conseguiu a erradicação. Então, hoje em dia, a gente não fala mais em erradicação. A gente sabe que é impossível a gente erradicar, mas controlar o vetor. E aí, vocês têm ouvido falar que estão sendo desenvolvidas várias pesquisas no Brasil e fora do Brasil também, com o vetor, então, machos transgênicos, né, do Aedes aegypti, que são liberados na natureza e ao cruzarem com as fêmeas, eles geram larvas que não conseguem atingir a forma adulta. Então, se a larva não conseguir atingir a forma adulta, a população do mosquito deve reduzir em determinada área. Então, esse experimento já está sendo colocado em prática em alguns municípios do Brasil. Uma outra estratégia são os mosquitos contaminados por essa bactéria, Wolbachia, né, que é transmitida para os filhotes, e esses filhotes, eles não são férteis, ela interfere, então, na fertilidade dos filhotes, apesar deles conseguirem atingir a fase adulta, mas não são férteis, as fêmeas não são férteis. Então, são todas estratégias e pesquisas que atualmente a gente está tentando investir por todos os lados. A meta, ontem, eu estava ouvindo na Hora do Brasil, né, que a meta, então, do governo
federal é que agentes de endemias, eles visitem todas as residências do país até janeiro, mas a gente sabe que isso aí, para monitorar então de perto as ações de estratégia de controle do vetor. Mas a gente sabe que isso aí, até janeiro, a gente sabe que, além da gente ter um número insuficiente de agentes de endemias, nós temos aí o período de férias, Natal, Ano Novo, depois vem Carnaval, então essa estratégia, com certeza, isso aqui não vai ser atingido, né? Outra coisa é que o governo ontem anunciou que vai distribuir repelentes para as grávidas, né? E para as pessoas, então, principalmente as grávidas, para que elas não se contaminem. Mas a principal profilaxia é a gente eliminar os criadouros do Aedes, assim como para dengue, para chikungunya também. Então, já existe há muito tempo, né? Então, desde 2009, as diretrizes nacionais para prevenção e controle das epidemias, e lá constam todas as ações que durante todos os dias do ano são realizadas no controle, no combate ao vetor, mas a gente sabe que depende como o vetor ele se encontra em 80% dos criadouros, eles se encontram dentro dos nossos domicílios. Esse controle é muito mais eficaz pela população do que por conta das ações governamentais. E outra coisa é que é fundamental a participação e a colaboração intersetorial. Então, as doenças, elas explodem, é claro que nos órgãos da saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde. Mas é um problema de educação, de meio ambiente, que envolve desenvolvimento social, turismo, ações desde distribuição de água, coleta de lixo. Então, tudo isso interfere nos criadouros, são maneiras, então da gente, a comunidade participar e essa intersetorialidade também agir no sentido, então, de eliminar os criadouros para que a gente possa controlar ou evitar a presença desse vilão, o Aedes aegypti. A gente já está quase terminando. Aqui, umas medidas de prevenção, tá? Medidas de prevenção pessoal. Então, primeira coisa, eu preciso lembrar que o meu calendário de vacinação, principalmente as mulheres, tem que estar em dia. Então, as mulheres em idade fértil, que não estão grávidas, bem lembrado aqui, que não tiveram a doença rubéola, sarampo, e que não foram vacinadas, em idade fértil, mas que não estão grávidas, lembrando bem, porque houve algum boato que eu vou falar a seguir em relação à vacina da rubéola. Grávida não se vacina de rubéola, tá? Então, todo mundo tem que estar com o seu calendário de vacinação atualizado. Em relação à febre amarela também, porque a gente falou lá no início que o mosquito Aedes aegypti, ele é responsável também por transmitir a febre amarela urbana. Então, se eu estou com a minha vacina da febre amarela atrasada, eu posso correr o risco também de contrair a febre amarela urbana, tá? Que já está erradicada no Brasil há muito tempo, mas eu tenho que estar com todo mundo vacinado. Bom, outra medida de prevenção é que a gente tem que orientar as gestantes sobre, então, o risco de uso de alguns medicamentos com potencial teratogênico, né? Para não achar também que é só infecção por zika que dá microcefalia. Alguns medicamentos, né, também lembram da talidomida, né, que hoje em dia praticamente pouco se usa, né, mas tem um potencial teratogênico muito grande. Orientar sobre a gestante, principalmente, sobre a qualidade da água, o tipo de alimento, contato com animais,
né, que podem transmitir também, por exemplo, toxoplasmose para as mães gestantes, para gestantes, e também o bebê virá desenvolver malformações e a infecção pela toxoplasmose no bebê. Então, eu tenho que orientar também as minhas gestantes, tanto quanto ao uso de medicamentos, tanto quanto ao uso a alimento, água, né, que ela consome. Durante, então, a gestação, eu tenho que proteger essas gestantes de picada de inseto. Então, eu tenho que orientar todas as pessoas, principalmente as gestantes, né, que evitem os horários e locais sempre que possível, utilizar roupas que protejam maior parte do corpo, né? Então, deixar só mão e rosto, de preferência só descoberto. Então, usar calça comprida, blusa de manga comprida, meia, sapato fechado e ainda usar repelentes. Porém, a gente tem que ficar bem atento ao rótulo desses repelentes, quanto à concentração e a orientação quanto à frequência recomendada do uso nas gestantes, nas crianças também. Tenho que permanecer, né, principalmente no período entre o anoitecer e o amanhecer, em locais com barreira para a entrada de inseto. Então, de repente, colocar a tela, né, aquela tela bem fininha de proteção para evitar que o mosquito entre na sua casa, usar mosquiteiro, permanecer de preferência em local com ar-condicionado ou outras maneiras disponíveis. E, lembrando, se a gestante tiver qualquer alteração no seu estado de saúde, principalmente até o 4º mês de gestação, ou até a primeira metade da gestação, deve procurar, então, comunicar os profissionais de saúde, procurar, então, fazer o seu pré-natal de maneira adequada. Isso aqui a gente tem que levar muito em consideração, que muitas pessoas esquecem também, né? Então, a gente colocou como atenção aqui, em amarelo, para destacar bem. E o paciente com Zika, eu tenho que minimizar o contato dele com o vetor. Então, se eu tenho no meu município muito mosquito, Aedes aegypti, e tenho paciente com Zika, nem todos esses mosquitos, eles estão contaminados pelo Zika vírus, certo? Então, o que é recomendado para o paciente que está com Zika? Que ele ou use mosquiteiro, mas é mais difícil a gente usar, mosquiteiro impregnado com inseticida, mas que ele use, então, roupa de manga comprida, de preferência, a mesma coisa que a gestante faz, e usar repelentes, tá? Então, é importante que o paciente com Zika também use repelente para que outros mosquitos, né, o Aedes aegypti, que não esteja contaminado pelo vírus, pique essa pessoa, se contamine e depois de um certo tempo ele passe a disseminar a doença para outras pessoas. A mesma coisa, a mesma orientação, usar tela, então, nas janelas e portas também. Então, lembrar que não só as gestantes, mas os pacientes com Zika sintomáticos também têm que usar o repelente, têm que proteger no sentido de evitar que contamine outros mosquitos. Em relação à vacina, né, as vacinas ofertadas pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, elas são seguras e não há nenhuma evidência na literatura nacional e internacional de que possam causar microcefalia. Então, isso aqui é para acabar com aquela conversa de que muitas vezes a gente viu nas redes sociais lá, tentando até mudar o foco, que a gente deve encarar a doença, né? Mudar o foco, já colocar a culpa em vacinas. As gestantes não são vacinadas, volto a colocar aqui que as gestantes não são vacinadas contra a rubéola, né? E também não existe nenhum, na literatura, né? Nem nacional nem internacional, nenhum caso de microcefalia relacionado à vacinação, tá? Então, vamos esquecer e cuidar, eliminar os nossos criadouros, conversar com nossos vizinhos, assim como todo mundo
a maioria das pessoas, não todo mundo, vai numa missa uma vez na semana, vai no culto uma vez na semana, se todas as pessoas fizerem como obrigação olhar uma vez na semana os seus quintais, a sua casa, fazer uma revista na sua casa, com certeza nós vamos conseguir diminuir os criadouros desse mosquito e a gente vai conseguir diminuir e, de repente, até acabar com essa infecção, essas infecções tão terríveis para todo mundo, né? Que a gente está descobrindo a cada dia, principalmente do Zika vírus. Então, se todo mundo fizer o seu dever de casa, a gente ouve esse pânico das pessoas à procura de repelente. Mas a gente não ouve ninguém conversando em rodinhas de amigos, rodinha do trabalho, dizendo assim, esse final de semana, esse sábado, eu dei uma geral na minha casa e no meu quintal, encontrei lá na vasilhinha do meu cachorro uma larvinha de mosquito. Você já pensou que coisa horrível? Fui na mesma hora lavar, não sei o quê. Eu fui olhar atrás da geladeira e tinha lá criadouro de mosquito. Fui olhar no meu quintal e tinha copinho, várias garrafas que estavam de boca para cima lá. Então eu resolvi limpar e colocar tudo de cabeça para baixo para não juntar água, porque agora o período está de muita chuva. Então, são essas coisas que vão fazer a diferença principal no controle desse vilão do Aedes, que é o Aedes aegypti. E as pesquisas, elas continuam, a cada dia estão sendo descobertas a gente tem mais respostas, mas ainda a gente precisa de muitas outras respostas, né? Então é preciso notificar, divulgar para a vigilância sobre os casos de Zika vírus suspeitos, lembrando que na suspeita já é para notificar, coletar o material, quando existe a indicação, então, todos vão saber, então, aqui que a gente colocou o fluxo do laboratório, tratamento adequado, né, que é mais o tratamento sintomático, mais a abordagem adequada, monitoramento dos casos de Zika no Brasil. A gente tem algumas respostas, né? Então, muitas vezes alguém fala assim, mas por que então na África ninguém fala em microcefalia? A gente sabe, um exemplo é a chikungunya. Enquanto o chikungunya não saiu da África e foi para aquela ilha francesa de Réunion, né, as pessoas, os cientistas, os médicos, eles não tinham noção e eles não tinham pesquisa sobre a chikungunya. A partir de 2005, da grande epidemia que teve nessa ilha, que a gente então soube todas essas informações que a gente sabe hoje em dia sobre chikungunya. Né? Em relação, a gente tinha algumas perguntas em relação à Zika, que agora a gente já tem resposta. Existem formas graves? A gente sabe que sim, principalmente em pessoas que têm, que são pessoas com imunodeprimidas, com doenças autoimunes, com doenças crônicas. Né? Se existe, então, a forma neurológica, a gente já viu que sim, relação com Guillain-Barré, já isolado o vírus em Guillain-Barré, pacientes com Guillain-Barré, pacientes com microcefalia. Existe transmissão vertical? Sim, porque existe, então, a transmissão da mãe para o bebezinho, podendo muitas vezes levar a microcefalia, dependendo do período em que a resposta, como existe na chikungunya, a mãe com viremia no período que o bebê for nascer, né? Ela tendo a Zika vírus, será que transmite para o bebê? A gente não sabe. A gente sabe que não transmite pelo leite. A gente não sabe ainda se a imunidade causada pelo Zika vírus, ela é permanente ou é temporária, né? Então, existem muitas dúvidas ainda, as pesquisas continuam, nós precisamos de muitas respostas, mas nós precisamos muito da colaboração da classe médica, da enfermagem, de toda a assistência à saúde e principalmente da comunidade. Tá? E quanto ao diagnóstico, se existe dúvida no diagnóstico, a gente tem que tratar inicialmente, então,
como dengue, porque a gente sabe que se faltar líquido para um paciente com dengue, o paciente pode evoluir para uma forma mais grave. E a gente não pode esquecer também dos diagnósticos diferenciais também com sarampo, que a gente teve epidemia de sarampo, principalmente no Ceará, né? Aqui, então, já para terminar, essa chargezinha aqui, né? Então, o pacientezinho aqui é o Aedes, né? Dizendo, doutor, estou com uma crise de identidade. Ora sou dengue, ora sou chikungunya e ainda agora uma tal de zika, né? Então, qual deles você é agora? Né? Então, é assim, para lembrar que esse nosso vilão, ele está aí e a gente já tem casos, então, de chikungunya em Mato Grosso, tem casos de zika, tem casos de dengue, tem muitos casos com suspeita de microcefalia por zika. Então, a gente precisa investir mesmo na eliminação do criador, né? Então, esse trio, né, que é dengue, chikungunya e zika, né, não pode fazer sucesso no quintal de ninguém. Então, obrigada.